É verdade. E tirar os excessos, né? Porque o que eu tenho aprendido, por exemplo, nesse tempo, é que muitas vezes a gente não simplificou a vida. E o que eu aprendi para minha vida é simplificar as coisas, né? Às vezes a gente quer ter tanto e não necessita, né? Às vezes a gente quer tantas coisas e às vezes não precisam, porque a gente precisa, muitas vezes, é simplificar aquilo que são e tirar os excessos de tudo. Porque se a gente não tira esses excessos, nós vamos ficar carregando pesos e fardos que muitas vezes não São devemos. desnecessários. Sabe E o se que eu nós fiquei temos pensando? consciência... Eu fiquei pensando Pode na falar. imagem de São José. Olha que interessante. Hoje que eu refleti sobre isso. Nós temos necessidade de imagem, de sermos reconhecidos, avaliados. São José, na história inteira da salvação, ele ficou mudo, calado, não quis o brilho sobre ele e, ao mesmo tempo, se tornou o homem que até hoje é lembrado por essas virtudes, né? Eu acho que a virtude de ter confiado em Deus, né? Eu admirei Isso, São José hoje. e São José é o patrono dos ouvintes da palavra. Porque ele trabalhou o tempo inteiro e tinha Jesus perto dele que falava. Ele é o patrono dos ouvintes, né? Porque você imagina tudo que ele conversava. Né? Desde pequenininho Jesus falava, né? E conversando, e à medida que Jesus foi crescendo, adolescente, e você imagina, né? O que ele não ouviu? Ele trabalhou ouvindo Jesus. Então ele é o patrono dos ouvintes, né? Isso é espetacular. Né? São José, eu sou louca por ele, né? Porque ele é uma coisa encantadora. E nos ensina tudo isso, né, padre? É o que eu ia te falar, que a gente aprende também que a gente precisa de todo mundo. Essa pandemia mostrou. Todo mundo a gente precisa. Né? De cada um. Aí eu fiquei lembrando de quando Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, eu podia ter dado tudo para cada um de vocês, mas eu resolvi repartir, para que vocês aprendessem a depender uns dos outros. Porque às vezes a gente não quer depender, né? A gente acha que é autossuficiente, quem é autossuficiente não vai ter Deus, né? Então, vinde a mim todos, com exceção daqueles que acham que não precisam de mim para nada. Como eu preciso dele até para ter um bombeiro dentro de casa, só calcula que a gente depende dele de absolutamente tudo. Né? Tudo. Tudo a gente depende de Deus, né? Mas a gente depende, pode. Esses dias eu tive uma ira danada. Que a gente está fazendo sacrifício dentro de casa, ainda mais nessa semana, e tô vendo grupos de pessoas reunidas, sem máscara, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico pensando, por que eu tenho que me sacrificar e aquelas pessoas ali podem levar de qualquer jeito, né? Pode viver de qualquer maneira. Me deu uma ira nesse dia, sabe? Mas aí a gente lembra o que está escrito nos Salmos, para a gente não prestar atenção no que o outro está fazendo, que o ímpio faz. Não presta atenção nas obras dele. A gente tem que olhar para quem? Para Deus. Eu não vejo televisão, não te nada que está acontecendo no mundo. Porque a gente só tem tempo de olhar para quem, padre? A gente olha para Deus, a gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte. E só. O resto, perder tempo com ira, ficar irritado, mal-humorado, para quê? Para nada. A gente perde tempo. Esses dias eu estava falando com Deus. Falei, Jesus, me dá a graça de ter um ouvido. Sabe quando a gente ama alguém e que você percebe até o barulho do carro da pessoa é diferente? Até o andar do outro é diferente? Mesmo que ele não fale, então eu estava falando com Jesus de madrugada. Falei, me dá um ouvido que eu perceba a sua chegada sem o seu barulho, sem o seu passo. Sabe quando o amor percebe a chegada do outro sem que o outro fale? Pois é, a gente tem que estar atento para essas coisas, o resto. A gente planta e a gente colhe. Mas desperdiçar energia com isso, bobagem. Gasta tempo com o que não nos leva a nada, não. Bobagem. Isso libera radical livre da ruga. Bobagem. Eu falo, se você tem, pra que tá ficando irritado? Gente, isso da radical livre tá muito caro, tá tudo muito caro. Né? Então, pra quê? Bobagem. Fala com a turma lá que adora o Botox. Vocês vão perder o Botox com menos de 3 meses. Porque tanto nervo, pra quê? Bobagem. Tudo a gente olha para Deus. O que o outro está fazendo? Porque no final das contas, sou eu e Deus. Eu respondo pelos meus atos diante dele, né? Então,
Não me preocupo com mais nada, não. Só que se eu estou olhando assim e falo, Jesus está me vendo? Então tá bom. Não fica irritado com nada, não faz mal ao coração. É interessante que Jesus falou isso para os fariseus. Porque imagina, olha, Deus deu 10 mandamentos para Moisés. Os fariseus queriam preservar os mandamentos. Aí foram criando outros e outros. 600, né? 600. Imagina, às vezes a gente vai criando coisas inúteis e desnecessárias e fazendo uma imagem de Deus, a imagem que Deus não é? Deus carrasco, Deus patrão, não é? Deus dá troca, e aí vai. E aí vai. Por isso eu estou falando, Deus olha a nossa miséria, né, Padre? Eu fico pensando nele, tem hora que eu fico me imaginando debaixo da cruz e ele me olhando de lá da cruz. Eu falo, ô Jesus, o senhor deve olhar e falar, ô minha filha, e vem ela com a mesma conversa. Não precisa, porque ele sabe de todas as coisas, né? Eu falo, Jesus, vai me ajudando na minha caminhada espiritual, porque a gente é tão ignorante, eu sou tão ignorante, que eu não sei nem as graças que eu preciso para caminhar. Então eu falo todo dia com a Nossa Senhora, olha para mim com um olhar de mãe, e olha com o filho, e fala, olha para mim e fala com Jesus, quais as graças espirituais que essa menina precisa para ela andar, só não chega em casa não. Ela não volta não. Ela não chega aqui de jeito nenhum. Né? Então, o quanto que a gente precisa, né, Padre, assim, trabalhar a nossa conversão diária, porque a conversão é um trabalho diário. Quem pode fazer isso em mim? Quem pode fazer essa grande virada em mim se não for o Espírito Santo? Quem pode fazer essa virada na humanidade? É só o Espírito Santo.